saudação aos associados da SIC e da CDL de Garibaldi, que todos os anos têm suas empresas filiadas participando ativamente da pesquisa, fornecendo os dados para análise do desempenho da economia, tanto na área empresarial quanto também na área do município. Neste ano de 2020, nós estamos iniciando a pesquisa buscando os dados de 2019 e é um momento de muita expectativa em relação ao que será o ano de 2020, que foi marcado ou que está sendo marcado pela pandemia do coronavírus, que de certa forma travou a economia como um todo. Pelo lado da oferta, está faltando produção, ou seja, as empresas não estão conseguindo produzir por vários fatores. Um dos fatores é a ausência dos seus trabalhadores, tendo em vista que em 16 de março até pelo menos 1º de maio, os trabalhadores ficaram proibidos de desempenhar suas atividades, a não ser aquelas atividades consideradas essenciais. De outro lado, está faltando demanda, tendo em vista o isolamento social, os consumidores passaram a consumir somente produtos efetivamente essenciais. De toda forma, existem dois grandes movimentos em curso neste momento. Um deles é a mudança do comportamento do consumidor, que, a partir do isolamento social, passou a questionar a sua forma de consumo, a sua cesta de produtos consumidos, e de outro lado, também houve o fato que afetou muito a vida dos trabalhadores, seja sob o ponto de vista de ter ocorrido redução na remuneração dos trabalhadores, como também elevação no nível de desemprego de todas as cidades brasileiras. Com este fato, há uma redução do consumo, seja pela condição do isolamento social, seja também pelo fato de uma forte redução na renda dos consumidores. Isso faz com que as empresas tenham que repensar a sua forma de produção, tenham de repensar os produtos que estão sendo produzidos, tenham que repensar a forma de comercialização. E por se tratar de indústrias, também há de se repensar todo o processo da cadeia de suprimentos, uma vez que há um movimento no mundo todo de redução das importações da China, privilegiando o retorno da produção de muitos produtos antes importados por empresas exatamente brasileiras ou empresas que estejam mais próximas das empresas que vão produzir os bens de consumo final. Sob o ponto de vista de análise do varejo, já ocorreu uma mudança muito significativa, tendo em vista que muitas que ainda não comercializavam online, hoje em dia colocaram ou implantaram plataformas virtuais, além de manterem suas plataformas físicas. Obviamente que o comércio é um dos setores mais afetados da economia, juntamente com o setor serviços, que também teve, especialmente no setor de turismo, mas também em todas as atividades de turismo, uma redução muito profunda das atividades neste período de coronavírus. Assim sendo, empresas do setor industrial, empresas de toda a cadeia de serviços terão de repensar como deverão proceder após a pandemia do coronavírus, tendo em vista que há uma previsão por especialistas internacionais de que os consumidores irão alterar significativamente a sua forma de relacionamento com o varejo, mas também estará havendo mudanças muito significativas na cadeia de produção. Muito bem, gostaria de falar um pouco sobre a questão do desemprego nos principais municípios de nossa região e também em Garibaldi. No município de Garibaldi, no período de janeiro a abril, houve uma queda no nível de emprego de 116 pessoas. Parece um dado não tão alarmante. No entanto, é preciso observar o que vai acontecer do mês de maio em diante.
A cidade vizinha de Caxias do Sul, somente no mês de abril, teve uma queda de mais de 5 mil empregos, reduzindo o crescimento que havia sido apresentado no mês de fevereiro, quando havia um acréscimo de 5 mil empregos, aliás, de 2 mil empregos em Caxias do Sul. Bento Gonçalves também teve uma redução de mais de 300 empregos no período de janeiro até abril, e não há dúvida nenhuma que isto afetará sobremaneira as condições de consumo das nossas cidades, que sem dúvida nenhuma estão no ranking das cidades de maior potencial de consumo do Brasil. Destacar que, por mais que tenhamos a expectativa de que a economia brasileira entre num processo de recessão nos próximos meses, com uma queda de mais de 6% do PIB neste ano, também é importante destacar que oportunidades surgem, né? É preciso repensar o ciclo de vida dos produtos, é preciso repensar o processo de gestão, é preciso repensar a forma de desempenho das atividades burocráticas, uma vez que uma das grandes mudanças ocorridas nesta fase de pandemia foi, sem dúvida nenhuma, o desenvolvimento de atividades a partir do desempenho em home office, ou seja, as pessoas estão conseguindo desempenhar muitas atividades que antes eram realizadas em escritórios nas suas próprias casas. Isso mostra uma nova forma de desenvolvimento de atividades de gestão, inclusive com o repensar sobre a redução do nível hierárquico das empresas, um tema que de certa forma já foi tratado em anos anteriores, mas que agora se mostra muito importante, tendo em vista que haverá necessidade de um novo reposicionamento empresarial diante de uma conjuntura internacional que traz novas posturas, tanto para as empresas produtoras de bens e serviços, quanto para os consumidores, que mudarão definitivamente o seu modo de consumir. Bem, eu gostaria, antes de finalizar esta fala, de lembrar a todas as empresas que nos assistem de participarem efetivamente da pesquisa Balanço Econômico de Garibaldi. A SIC já está buscando as informações dos dados de 2019, uma vez que os dados de 2021, ou seja, aqueles dados que serão buscados em 2021 e que irão retratar a economia de 2020, serão realmente importantes para a definição de políticas locais, estaduais ou nacionais capazes de promover o incremento das atividades produtivas após esta pandemia, que sem dúvida nenhuma colocou freios muito duros no desempenho empresarial. Solicito a todos que participem do balanço econômico, especialmente aos escritórios contábeis, que têm sido os definitivos e importantes apoiadores desta pesquisa, que preencham os questionários que estão sendo divulgados ou enviados pela SIC, para que a gente tenha uma representatividade do balanço econômico realmente à altura do que tem sido a economia tão diversificada e forte de Garibaldi. Uma boa tarde a todos vocês.